Um voo comercial normal para uma parte extraordinária do mundo. Muitos turistas voam para lá só pela paisagem. O voo 311 da Thai Airways vai para Katmandu, mas nunca chegará. Thai 311. Katmandu, por favor, informe sua posição. Se encontrar o avião, fica difícil saber o que pode ter acontecido. A busca será aqui. Uma caminhada a uma grande altitude leva os investigadores a um dos lugares mais remotos da Terra. Não dava para saber que tinha um Airbus A310 lá. Nem dava para saber se tinha 2 turbinas. Como eles podem esperar descobrir o que aconteceu? À primeira vista, se percebia que era uma situação muito difícil. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O avião perdido. 31 de julho de 1992. Estamos no meio do verão no Himalaia. É a estação das monções, quando os ventos imprevisíveis e chuvas repentinas varrem a paisagem acidentada das montanhas. Logo acima dos picos impressionantes está o voo 311 da Thai Airways. O comandante do avião é Prida Sutimai. E seu copiloto é Puntat Buniayej. Nunca vou me cansar de ver essas montanhas. Essa é mesmo uma visão extraordinária. Os 99 passageiros do voo são uma mistura de cidadãos nepaleses e turistas internacionais, todos indo para Katmandu. Katmandu é um destino turístico popular. É um aeroporto montanhoso e muitos turistas voam para lá só para isso, pela paisagem. O avião da Thai Airways é um Airbus A310, um jato com 2 turbinas de médio a longo alcance. No geral, o A310 é um avião fantástico. Tem uma autonomia de 8 horas e pode transportar 20 toneladas a uma altitude bem elevada. O voo de Bangkok para Katmandu deve levar cerca de 3 horas e 30. A capital nepalesa fica a mais de 1.340 metros acima do nível do mar. A aproximação requer uma navegação perto de algumas das montanhas mais altas do mundo. Katmandu, Thai 311. Solicito descida. Katmandu, Thai 311. Na escuta? Nas primeiras tentativas que a tripulação de voo fez com o controle de tráfego aéreo, eles chamaram 3 vezes e não tiveram resposta. Katmandu, Thai 311. Na escuta? A acústica não era muito boa. Tinha muito eco na frequência. Talvez isso tenha sido causado pelas montanhas. Katmandu, Thai 311. 311 Katmandu, prossiga. Finalmente, o controlador nepalês escuta a chamada. Solicito descida. Thai 311. Temos tráfego negativo no nível de voo acima de 150 dentro de nossa jurisdição. Exceto 1 em Nepal. Em 206. Está liberado para descida. O controlador era meio inexperiente. Ele tinha 9 meses de experiência. Não era um novato total, mas ele ainda tinha muito para aprender. Claro que tinha. Senhoras e senhores, logo começaremos nossa descida em Katmandu. Recolham suas bandejas, ponham suas poltronas na posição vertical e apertem os cintos de segurança em preparação para a aterrissagem. Agora o voo está a cerca de 30 minutos do seu destino. Muitas nuvens. Vamos atravessar. O aeroporto internacional Tribhuvan de Katmandu é um dos mais desafiadores do mundo. As montanhas que se elevam acima da capital obrigam os pilotos a descer com muito mais inclinação do que em outros aeroportos. Quando eu olho a aproximação que o avião faria indo para Katmandu, eu realmente fico impressionado
com a inclinação da aproximação em si e a variação do terreno da área. TAI 311, solicita 02. TAI 31, confirme, solicitação para 02. Confirmo. Os pilotos solicitaram uma aproximação direta do sul para a pista 2. Isso os manterá longe das altas montanhas ao norte do aeroporto. Mas à medida que se aproximam, as coisas mudam. TAI 311, Katmandu. Prossiga, TAI 311. TAI 311, informamos que a pista 02 não está disponível devido à visibilidade ruim e chuva forte naquele lado. Você terá que pegar a pista 20. O mau tempo súbito faz com que a única aproximação disponível agora seja pelo norte. Isso exige circular pelo norte do aeroporto para pousar na pista oposta. Uma manobra que o comandante não quer fazer. Precisamos da pista 02 para a aproximação direta. Seria um grande desafio fazer uma aproximação circulando em um ambiente montanhoso. Uma coisa é fazer isso sobre uma ilha, no meio do mar, sem obstáculos. Outra coisa é fazer isso cercado por montanhas. Acho que não vamos conseguir. Verifique o combustível para Calcutá. O comandante decide abandonar o pouso e desviar para um aeroporto na Índia. Combustível? Temos o suficiente para chegar até Bangkok. E para Calcutá, de quanto precisamos? 18, 14, 42? Para os passageiros, desviar para Calcutá significaria desembarcar a mais de 640 quilômetros de distância do seu destino. TAI 31, recebi confirmação que a pista 02 está disponível agora. Dirija-se para 40 DME. Espere um pouco. Parece que o clima imprevisível mudou de novo. São boas notícias. Katmandu, TAI 311, confirme a pista 02 está disponível? Confirmado. A pista 02 está disponível agora. Que sorte. A aproximação direta pelo sul está liberada de novo. Mas agora o avião está muito perto da pista para descer com segurança. Eles estavam um pouco alto para a posição em que estavam em relação ao aeroporto. Não podemos fazer uma aproximação agora. Nós teremos que voltar para Romeu e subir para 18 mil pés para começar a aproximação de novo. O comandante decide dar uma volta e tentar de novo. Isso deve dar a distância que ele precisa para uma descida segura e controlada. Usando o sistema de gerenciamento de voo, o copiloto Buni Ayej procura um ponto fixo de navegação chamado Romeu para reiniciar sua aproximação. Mas há um problema. O sistema não quer registrar o trajeto de voo para Romeu. Desapareceu. O ponto é Romeu 27, não é? Romeu. Katmandu, qual é a visibilidade? TAI 31, Aguarde para a observação e visibilidade da torre. Voando em meio a nuvens densas, a visão dos pilotos é extremamente limitada. Eles querem saber quando poderão ver o aeroporto. Mudança de nível. Um alerta de proximidade do solo de repente começa a soar. Volte, volte, volte! Falso. Falso. Terrain. Pull up. Don't sink. Terrain. Pull up. Pull up. Ah, meu Deus! TAI 31, por favor informe sua posição. TAI 31, Katmandu, por favor informe sua posição.
Nas montanhas do Nepal, uma busca está em andamento atrás do voo 311 da Thai Airways. Um Airbus que levava 113 pessoas desapareceu durante a aproximação a Katmandu. O Nepal agiu rápido para criar uma comissão de investigadores. Este é o aeroporto. O voo 311 estava vindo do sul, aqui, para Katmandu. Se encontrar o avião, fica difícil saber o que pode ter acontecido. A busca será aqui. Eles buscam em uma área cobrindo dezenas de quilômetros quadrados ao sul de Katmandu. E a busca começou pelo sul, porque o avião veio do sul. Uma busca metódica elimina territórios, setor por setor. Onde está esse avião? O avião não é encontrado. O tempo é crucial. O clima imprevisível do Himalaia pode trazer chuvas pesadas a qualquer momento, tornando a busca quase impossível. Conforme a busca na montanha continua, os investigadores entrevistaram o controle de tráfego aéreo, esperando conseguir alguma pista. Nós não temos radar aqui, então eu não posso ajudar com a localização do avião. Um radar é uma ferramenta de linha de visão, não penetra através das montanhas. E numa área como Katmandu, a cobertura de radar seria limitada até um certo ponto, porque seria bloqueada pelas montanhas. Eu só posso contar com o que os pilotos me falam. Num ambiente sem radar, eles têm uma imagem na cabeça, e essa imagem é criada pelas informações que o piloto passa para eles. Eles não têm uma localização exata. É quase como trabalhar com os olhos vendados. Eles iam reiniciar a aproximação. A última posição relatada deles foi aqui, 22 quilômetros ao sul do aeroporto. Katmandu, Thai 311. Não podemos fazer uma aproximação agora. Teremos que voltar para Romeu e subir para 18 mil pés para começar a aproximação de novo. Para refazer a aproximação, eles teriam que voltar para o sul. Mas tinha uma coisa. Teve uma hora que eles mencionaram uma falha técnica. Mas alguns segundos depois falaram que estava tudo bem. Uma misteriosa falha técnica levanta suspeita. Mas a essa altura, não tem como saber se isso teve algum papel no desaparecimento do avião. Eles sabiam que o avião teve um problema técnico, por isso falaram. Não dava para saber se era falha no rádio, falha no sistema de navegação, então perguntamos o que era. Faz quase 48 horas que o voo 311 da Thai Airways desapareceu no Himalaia. Os investigadores ainda não encontraram o avião. Mas agora, eles estão para ter um golpe de sorte. Aldeões relatam que encontraram detritos de um avião ao norte de Katmandu. Algumas pessoas ouviram quando o avião caiu, ouviram um acidente, mas não puderam se comunicar com ninguém para falar onde tinha sido porque não tinham meios para fazer isso. Tem certeza que não foi aqui, ao sul da cidade? Os investigadores não conseguem acreditar. O local do acidente relatado está longe da área onde estão fazendo a busca. Acho que eles nunca teriam imaginado que o avião estava ao norte do aeroporto. Ao norte de Katmandu, perto da fronteira com o Tibete, os picos do Himalaia chegam a uma altitude de 6.000 metros. Esses cumes do norte são o motivo pelo qual quase todos os aviões se aproximam do aeroporto Tribhuvan pelo sul, onde as montanhas chegam a apenas 2.400 metros. Envie os helicópteros. Diga para começarem a procurar ao norte do aeroporto. Mais tarde naquele dia, a 43 quilômetros ao norte de Katmandu, as equipes de busca encontram os destroços do voo 311. O ponto de impacto é uma rocha íngreme, a mais de 3.300 metros do lado de uma montanha distante. Ele atingiu bem de cheio contra uma rocha e depois os destroços do avião caíram no vale. Havia pouca evidência de fogo, mas foi basicamente a destruição total do avião.
Nenhuma das 113 pessoas a bordo sobreviveu. Isso imediatamente criou alguns mistérios quanto ao que poderia ter acontecido, porque o avião chegou a um lugar que não se esperava. O desafio para os investigadores é diferente de tudo que eles já encontraram antes. O terreno é tão acidentado que os helicópteros não podem pousar perto da zona de impacto. A equipe terá que percorrer mais de 900 metros acima do acampamento base para chegar aos destroços. É uma caminhada traiçoeira de 5 horas. Tá bom. Eu tenho que parar. É uma área perigosa. Você tinha que tomar cuidado. Em grande altitude, você pode ficar com hipoxia. Não demorou muito para que as montanhas mostrassem o quanto elas podem ser perigosas. O que foi? O que aconteceu? Um dos investigadores morreu. Um investigador britânico da Airbus sofre complicações fatais por hipoxemia, falta de oxigênio no sangue devido ao ar rarefeito em grandes altitudes. Já é muito ruim pessoas morrerem no acidente, então você não quer que as outras pessoas morram tentando resolver o acidente. Aquilo foi um grande choque. Agora fica brutalmente claro para todos. Nesta missão, os riscos são muito altos. No meio das montanhas do Himalaia, a Comissão de Investigação de Acidentes do Nepal se dirige ao local do acidente da Thai Airways. A equipe tem especialistas de todo o mundo, incluindo David Horner, do Canadá. Você está lá para encontrar alguma coisa, para evitar a recorrência, para evitar que as pessoas sofram a mesma tragédia na vida ou tenham um resultado parecido. É por isso que você está lá. Horner se depara com uma cena de devastação total. O nível de destruição era enorme. Não dava para saber que tinha um Airbus A310 lá. Nem dava para saber se tinha 2 turbinas. À primeira vista se percebia que era uma situação muito difícil. A primeira grande pergunta é como o voo 311 da Thai Airways foi parar aqui. O Airbus nunca deveria estar voando ao norte do aeroporto. Logo a equipe acha o gravador de voz da cabine, mas isso não revelará a trajetória do voo. Leva para a base. Os investigadores já sabem que o aeroporto não tem dados de radar. A melhor chance de descobrir como o avião chegou a esta zona de impacto fatal é encontrando o gravador de dados de voo. À primeira vista, dava para saber que se não tivesse o FDR, o gravador de dados, seria uma situação muito difícil em termos de determinar fatores prováveis ou as causas. Não acharam o gravador de dados? Não. Infelizmente, não. Um intenso esforço a grande altitude já matou um membro da equipe. Os investigadores sabem que o tempo na montanha será limitado. Bem ali. Um hangar do aeroporto em Katmandu é a parada final em uma longa jornada para os destroços coletados da montanha. Os Sherpas traziam os pedaços que identificamos na zona de impacto. Então, o exército nepalês, em seus helicópteros, os colocavam em redes e depois os desciam até o hangar no aeroporto. Ainda sem notícias do gravador de dados de voo do avião, os investigadores analisam os registros de manutenção do A310. Em qualquer investigação, você não fica esperando os gravadores. Você começa a trabalhar imediatamente. Por exemplo, houve algum problema com o avião antes do acidente? Eles já sabem que os pilotos da Thai Airways relataram uma falha técnica desconhecida ao controle de tráfego aéreo.
É um alerta. Existem tantas áreas diferentes que podem ter uma falha técnica, sabe? Foi um problema de configuração, foi um problema de energia, foi um problema com o trem de pouso. Isso abre a caixa de Pandora do que pode ser. Ei, olha só isso. No dia anterior ao voo, teve uma falha no circuito do avião. Ocorreu um problema recorrente com o barramento XP205 e esse componente está relacionado aos equipamentos de navegação. Então ficamos pensando, bom, vamos olhar isso mais detalhadamente. O barramento XP205 leva energia elétrica para vários sistemas importantes, incluindo os sistemas de navegação do avião. Talvez o barramento tenha falhado durante o voo. É possível. Um mau funcionamento no sistema de navegação poderia explicar o local do acidente. Se esse componente falhar, ele vai apagar os instrumentos elétricos do copiloto, que mostra a posição e a navegação. Isso seria bastante crítico. Mas para provar essa teoria, eles terão que achar o barramento XP205 em meio a pilhas de detritos queimados e retorcidos. É difícil até saber o que estamos olhando. Com uma destruição nesse nível, fica muito difícil achar esses tipos de problemas técnicos. Conforme os membros da equipe vasculham os destroços, a investigação tem uma guinada inesperada. Com licença, eu posso ajudar? Durante a investigação, um dos membros da família pediu uma placa de circuito, porque, de alguma forma, isso os ligaria aos seus entes queridos. O pedido incomum leva a uma descoberta incrível. Foi quando achamos o mecanismo interno que faltava da gravação. Isso foi incrível. O gravador deve fornecer dados cruciais sobre a velocidade, direção e altitude do avião ao longo do voo. Sempre esperamos que a sorte esteja do nosso lado, que as coisas aconteçam de forma positiva. Esse é o tipo de momento que esperamos como investigador. É a descoberta que eles estavam esperando. A evidência que poderia revelar como um avião que voa para o sul do aeroporto acabou batendo em uma montanha ao norte. Pronto. Certo. Pode ligar. O gravador de voz da cabine do voo 311 da Thai Airways está finalmente pronto para a análise. Muitas nuvens. Vamos atravessar. Os investigadores esperam ouvir alguma coisa que possa ajudar a explicar por que o Airbus atingiu uma montanha a mais de 3.300 metros. Pode prosseguir e solicite a pista 02, por favor. TAI 311, solicita 02. TAI 311, confirme solicitação para 02. Confirmo. Ao iniciar a descida, tudo parece normal. Acho que não vamos conseguir. Verifique o combustível para Calcutá. Mas quando o comandante considera desviar para Calcutá, a atmosfera na cabine parece mudar. Combustível? Temos o suficiente para chegar até Bangkok. E para Calcutá, de quanto precisamos? 18, 14, 42? Ele está ficando aborrecido com o copiloto. Eu tive a impressão de que as respostas do copiloto não eram o que o comandante estava querendo. Eles não se comunicavam direito um com o outro. TAI 31, recebi confirmação que a pista 02 está disponível agora. Dirija-se para 40 DME. Espere um pouco. Katmandu, TAI 311. Confirme, a pista 02 está disponível? Então os investigadores notaram outra coisa fora do normal. Confirmado, a pista 02 está disponível agora. Solicito condição de superfície, por favor. Espere um pouco. Pare. A voz no rádio não é a do copiloto. É o comandante. Por que o comandante estava falando com o controlador? Durante o voo, o comandante nunca deveria ter falado com o controle de tráfego aéreo. Cabe ao copiloto, como piloto que não está pilotando, fazer a comunicação. Mas não aconteceu assim.
O comandante não confiava no copiloto e normalmente a divisão de funções numa cabine é muito importante para aliviar a carga de um trabalho. Mas nesse caso, eu notei que o capitão ficou, em muitos momentos, fazendo o serviço de transmissão de rádio. Freio de velocidade acionado. Flap a 15. Freio de velocidade acionado. Flap a 15 selecionado. Enquanto continuam ouvindo, eles escutam a irritação do comandante aumentar. Droga. Os flaps não ficaram estendidos. Os flaps não se estenderam à configuração completa e para a aproximação a Katmandu isso é essencial. É tarde demais para pousarmos. É tarde demais. Podemos solicitar um retorno. Droga. Katmandu, TAI 311. Solicito mantermos 10.500. E solicitamos voltar para Calcutá devido a um problema técnico. Agora está claro que o problema técnico não tem nada a ver com o circuito. São os flaps da asa. Eles não se estendem a 15 graus. Eles queriam 15 graus nas duas asas, mas não conseguiram 15 graus nas duas asas. Eles receberam um alerta de falha no flap. Mas qual é a gravidade do problema? Isso afetará a capacidade do comandante de controlar o avião? Falha no flap. Ei. Os flaps se estenderam. A gravação logo diz aos investigadores que o problema dos flaps é rapidamente resolvido. Os flaps foram corrigidos. Eles resolveram o problema. Voltando ao normal agora. Podemos fazer uma curva à esquerda para Romeu? Entendido. Operação normal. E você gostaria de fazer uma aproximação? Afirmativo. Afirmativo. A situação parece estar se estabilizando. TAI 311. Aproximação clara para Sierra. Dirija-se para 16 DME saindo de 9.500 metros. Mas a irritação do comandante logo retorna. Não podemos pousar agora. Temos que virar à esquerda de volta. Volta para Romeu e começar a aproximação de novo. A comunicação com o controle aéreo não estava boa, estava fragmentada, ela não estava clara. TAI 311, qual sua distância de DME? Estamos em 14 DME. 10.500 pés. Responda, por favor. Responda, por favor. Pedidos repetidos para retornar ao Romeu ficaram sem resposta. Os investigadores agora se perguntam: Katmandu, TAI 311, podemos fazer nossa curva à esquerda para voltar agora? a equipe da Thai Airways continua voando para as montanhas porque não tem autorização para mudar de curso? Vamos subir e virar para a direita. Mas apesar de não autorizado, o comandante resolve agir por conta própria e vira o avião à direita, voltando ao início da aproximação. Sumiram. Desapareceram. Momentos depois, mais incerteza na cabine. O ponto é Romeu 27, não é? Direto para Romeu. Além disso, o capitão parecia ficar aborrecido com os esforços do copiloto para inserir os dados no sistema de navegação. Essa coisa falhou de novo. Por que essa dificuldade para inserir o ponto fixo? Então os investigadores escutam uma pergunta surpreendente do copiloto. Estamos indo para o norte? O copiloto falou algo do tipo: nós estamos indo para o norte, hein? Com essa inflexão, sem nenhum tipo de firmeza. A gravação apresenta uma contradição preocupante. Embora claramente aborrecido com o controle de tráfego aéreo e com seu copiloto, parece que o comandante conseguiu se afastar para o sul, para longe das montanhas. No entanto, minutos depois, eles atingiram uma montanha ao norte. Terrain. Pull up.
Volte. É falso. É falso. Como eles acabaram batendo contra uma montanha, da qual deveriam estar voando no sentido oposto, continua sendo um mistério. Ah, meu Deus! No Nepal, os investigadores descartaram a possibilidade de que um circuito defeituoso tenha causado o desastre do voo 311 da Thai Airways. Se o barramento XP-205 tivesse falhado, isso teria acionado sinais de alarme sobre os quais eles teriam falado, mas não falaram. Então eu acho que esse foi o principal motivo de termos descartado isso como fator. Eles se perguntam se os históricos de trabalho dos dois pilotos da Thai Airways podem lançar uma nova luz sobre a investigação. O histórico do comandante revela que ele era um piloto altamente treinado, que havia voado para Katmandu muitas vezes. Era impressionante, e acho que todos na empresa o viam como uma pessoa que chegaria a altos níveis na empresa. O copiloto era mais velho que o comandante. Ele tinha muita experiência também. O copiloto voou 14 vezes para Katmandu no último ano. Mas conforme os investigadores analisam mais a fundo o histórico do copiloto, eles fazem uma descoberta surpreendente. Na Thai Airways, eles categorizavam você considerando se você seria um bom comandante ou se você seria apenas um copiloto. Curiosamente, na avaliação deles, eles consideraram que o copiloto, neste caso, não seria nunca um comandante. E eu sempre pensei que se você disser a alguém, você é limitado, eu vou contratar você, mas você é limitado. Talvez a pessoa cumpra essa profecia. Isso ainda não explica como eles foram parar aqui em cima no norte. O voo 311 voou 43 quilômetros ao norte do aeroporto, para um espaço aéreo que os aviões comerciais normalmente evitam a todo custo. Esses são os dados do FDR? Ótimo. Com os dados do gravador agora recuperados, os investigadores têm a primeira chance de analisar a trajetória de voo mortal do avião. Com os gravadores você tem a latitude e a longitude, e isso dá uma boa pista de para onde o avião foi. Primeiro vamos dar uma olhada no que eles pretendiam fazer. Pode me passar a aproximação publicada? A aproximação da Thai Airways para Katmandu é do sul. A tripulação queria pousar na pista 2. Certo, por aqui foi onde eles decidiram sobre a aproximação perdida. E esse é o trajeto que deveriam ter feito. Vamos ver o que eles realmente fizeram. Os dados mostram que o voo 311 segue para o norte, em direção a Katmandu. Tudo parece estar em ordem. E bem aqui, eles fazem a curva para reiniciar a aproximação, certo? Muito bem. Eles deveriam ter ido reto. Eles continuaram a curva. Em vez de seguir em linha reta e se dirigir para Romeu, o voo 311 faz uma curva completa de 360 graus. Quando eu vi aquilo, eu realmente fiquei muito surpreso. Eu não conseguia entender porque eles teriam feito aquilo. Isso não faz sentido. O motivo de o Airbus ter voado em um círculo completo, de volta para um percurso de colisão com as montanhas ao norte do aeroporto, é um mistério que os investigadores devem resolver. Para entender por que 113 pessoas morreram a bordo do voo da Thai Airways. Pronto? Pronto. Pode ligar. Em busca de respostas, eles recorrem a um simulador de voo. Em termos de testes de simuladores, uma coisa que eles permitem que os investigadores façam é reproduzir o que aconteceu e entender o que a tripulação viu ou quaisquer outros problemas que enfrentaram. O comandante assumiu as comunicações com o controlador. Está certo. Katmandu Thai 311. Confirme. A pista 02 está disponível? Neste ponto, o comandante está pilotando o avião, monitorando os instrumentos e falando com o controlador. Tudo isso em uma das descidas mais íngremes e difíceis na aviação. Freio de velocidade acionado. Flap A15.
Freio de velocidade acionado. Flap a 15 selecionado. Droga. Os flaps não estendem. O problema do flap é temporário. Mas o tempo gasto para resolver isso causa um atraso. Eles não conseguem mais fazer o pouso direto. Vamos ver. Certo, não. Estamos muito alto e muito perto para a aproximação. A única opção é retornar e fazer outra aproximação. O controlador não deu autorização. Ele fica perguntando a altitude e a distância do avião ao aeroporto. Espera um pouco, estamos chegando muito perto das montanhas, certo? Precisamos fazer a curva bem rápido. O piloto automático leva o avião para um ponto selecionado pelo caminho mais curto possível. Neste caso, isso significa virar para a esquerda. O controlador disse que tinha tráfego à esquerda. Está bem, tem muita coisa acontecendo agora. E ele ainda não liberou você para voltar para o Romeo. Precisando virar antes de chegar às montanhas ao norte de Katmandu e com o tráfego à esquerda, o comandante decide tirar o controle do piloto automático. Vamos subir e virar para a direita. Ele pode virar para a direita, girando o botão de direção no mesmo sentido. O avião fez a curva pelo seletor do sistema de piloto automático. Em outras palavras, o capitão tem essa opção. Ele apenas gira um botão e o avião faz a curva. Cuidado com a curva, você está no centro do nível. É verdade. Subir, virar, descer com o piloto automático, isso é difícil de fazer. Ele estava fazendo tudo isso sozinho. Certo, você está começando a voar para o sul agora. E deve se endireitar. É. Mas ele recebe mais uma chamada. O controlador diz a ele para baixar a altitude para 11.500 pés por causa do tráfego na área. Está bem. TAI 311, desça ao nível de 11.500 pés. Começou a ficar bem claro que, veja bem, com todas essas distrações, com toda a carga de trabalho que o comandante tinha, e então chegou uma hora que ele não teve mais o que fazer. Ele simplesmente assumiu a operação toda. Os investigadores estão perto de uma descoberta. Aqui eles deveriam ter parado de ajustar a direção. A simulação dá a eles uma ideia da pressão que se acumulou na cabine da Thai Airways. Um comandante extremamente ocupado, voando em uma aproximação desafiadora, tentando improvisar uma curva à direita. Ele está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Está pedindo para ir a um ponto, está tentando voar o avião no piloto automático e está começando a perder a imagem 3D que ele tem na cabeça de onde ele está. Sem perceber, ele gira demais o botão de direção. Ele o girou uma vez mais e fez um círculo completo. Toda vez que ele tinha que mudar o curso, ele tirava os olhos dos instrumentos. E essa é uma única coisa que nunca devemos fazer, tirar os nossos olhos dos instrumentos. E toda vez que ele mexia um botão diferente, ele tirava os olhos da tela. O capitão assumiu tarefas demais e ficou distraído de sua tarefa principal, que é pilotar o avião. Os investigadores finalmente entenderam como o avião acabou indo na direção errada. Mas eles ainda se perguntam por que a tripulação não percebeu o erro a tempo. Depois que ele fez a curva, eles continuaram voando para o norte por mais 5 minutos. Enquanto os pilotos se dirigem para o desastre, eles lutam para inserir o ponto fixo Romeo. A frustração deles com o computador de voo devia ser um sinal de alerta. O ponto fixo Romeo está por trás deles agora. Como não notaram isso? O motivo de a tripulação da Thai Airways não perceber que eles tinham virado o avião 360 graus de volta para as montanhas do Himalaia é um dos últimos mistérios que os investigadores querem resolver. A equipe tentou entender por que a tripulação continuou para o norte, que indicações eles poderiam ter tido e por que ignoraram essas indicações. Dê uma olhada nisso. Não tem pontos cardeais na bússola. Um olhar mais detalhado na bússola da cabine revela uma possível explicação. O instrumento está sem os marcadores de direção NSLO,
para norte, sul, leste e oeste. Tinha só números. Eu acho que se tivesse um N grande no topo da bússola o tempo todo, poderia ter feito a diferença. Você pode estar confiante sobre onde você está indo, em qual altitude, em qual direção. Você acha que tem uma imagem na cabeça. Mas às vezes você não tem essa imagem. Você não tem a percepção de onde você está. Sabe, uma coisa ainda me incomoda. Por que o controlador não descobriu onde o avião estava? Pouco antes de 3 minutos antes do impacto, o controlador pergunta ao comandante a distância do aeroporto. TAI 311, qual o seu DME para Katmandu? Estamos a 8 DME de Katmandu. O comandante relata que está a 8 quilômetros de distância. A distância relatada pelo piloto não fazia sentido para o controlador. Faz 5 minutos desde que o comandante tailandês relatou estar voltando para Romeu. Se ele estiver voando para o sul, para longe do aeroporto, ele deve estar a cerca de 40 quilômetros de distância, e não 8. O controlador não pode ver na tela onde o avião está indo. Só o que ele pode fazer é ter uma imagem na cabeça de que o avião está aqui e que ainda está seguindo um plano. Mas a surpresa é que o avião não estava mais seguindo o plano. Por favor, confirme. 40 DME? 8. 08. Quando o controlador perguntou, o piloto falou com muita firmeza, 808. Eu acho que isso teve o efeito de calar um controlador inexperiente. Entendido. Indo em direção a Romeu. E isso fez com que ele não fizesse mais perguntas. E isso é uma pena, porque acho que nesse evento isso pode ter feito toda a diferença. Estamos indo para o norte? Faremos a curva logo. E então, depois de muitos quilômetros ao norte do aeroporto, em algum momento o copiloto falou: "Ei, minha bússola diz que estamos ao norte do aeroporto." E ele olha e diz para o comandante: "Estamos ao norte do aeroporto, mas já era tarde demais." Volte! É falso. Ele achava que estava em outro lugar e nada que o copiloto dissesse iria mudar a ideia que ele tinha de onde ele estava. É uma coisa incrível como a nossa mente é poderosa. Às vezes, ela nos convence que estamos fazendo a coisa certa, mesmo que essa coisa esteja errada totalmente. O acidente do voo 311 mostrou a necessidade de uma tecnologia mais avançada de controle de tráfego aéreo no aeroporto Tribhuvan, do Nepal. Em um ambiente como Katmandu, o radar era essencial. Então, o radar foi instalado em Katmandu para que isso não acontecesse de novo. O desastre da Thai Airways também ensinou a importância crucial do trabalho em equipe entre os pilotos. A regra fundamental que exige a divisão de tarefas na cabine nunca deve ser ignorada. Não é fácil se dar conta. Eu estou sobrecarregado, tenho que começar a delegar tarefas, eu tenho que parar de fazer o trabalho de todos. Ele estava tentando fazer o trabalho de todos. Em algum momento tem que dizer: agora já basta, eu vou pilotar o avião. Então se comunique e fale para o controle aéreo o que está fazendo. Fale para eles.